Deus, querida mãe. O teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia a você que nos acompanha através da programação aqui da TV Claré. Estamos iniciando mais um programa, o Santo Rosário, e queremos rezar hoje na tua intenção, rezar por você que nos acompanha, pela tua família, pela tua casa, seu trabalho, teu momento de lazer, de férias, pelas nossas crianças. Hoje, dia especial em nossa igreja, em que nós comemoramos a Imaculada Conceição de Maria. Que bom podermos sentir essa presença de Maria, ela que foi preservada do pecado original em vistas a ser a mãe do nosso Salvador e Redentor. E como dizem os padres antigos da igreja, no sim de Maria estava condensado, resumido, sintetizado toda a história da nossa redenção. No sim de Maria está a nossa salvação. Por isso nós queremos pedir a sua intercessão, a sua presença sobre nós em nossa vida, como modelo de fé, de seguimento, de discipulado do Senhor, e pedir as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia.
Olha, hoje, sexta-feira, nós iríamos meditar os mistérios dolorosos, mas como hoje, nessa festa especial, dia de Imaculada Conceição de Maria, nós iremos meditar os mistérios da alegria. E o primeiro mistério da alegria que nós contemplamos é a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, dizendo que ela seria a mãe do nosso Salvador, se assim a consentisse. E ela disse sim ao projeto de Deus. Que possamos, como Maria, também dizer sim à nossa vida, à nossa vocação, às coisas que vamos realizando neste mundo. E queremos colocar no início, nesse primeiro mistério, na verdade, os nossos irmãos que nos enviam desde ontem o seu pedido de oração. Temos aqui a Neuza Bergamo, ela pede pela paz no mundo. A Jaci Antunes: Padre, eu peço e rezo pela minha família, pelos meus filhos, pelos primos e também pela prima Vilma, que Deus dê a ela saúde e paz. A Adelita Mioto, ela reza por ela, pelo namorado e também pela família. Pires Cruz, pelo fortalecimento da vocação. E aí então nós queremos colocar esses nossos irmãos rezando esse primeiro mistério da alegria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso segundo mistério da alegria, nós contemplamos a viagem de Maria, a sua visita à sua prima Santa Isabel. E você já deve ter visto aqui no nosso cenário os nossos brindes que nós iremos sortear na próxima sexta-feira, dia 15. Então você vai ter toda a semana que vem para poder ligar aqui no nosso programa Santo Rosário, mesmo no horário comercial, para você participar do nosso sorteio, né? Um quadro da Virgem Maria, Theotokos, Mãe de Deus, uma Bíblia da editora Ave Maria, a Bíblia que nos traz a presença de Deus, possamos meditá-la em nossa vida, e também esse lindo suporte rústico, porta-chaves, que você poderá colocar perto aí da sua casa, guardar a sua chave e sentir-se protegido pela Mãe de Deus e o Menino Jesus. Então, não deixe de participar. Liga aqui, deixa o seu pedido de oração também e diz: quero participar do sorteio dia 15, o sorteio do tempo do advento, o tempo de espera. E queremos, nesse segundo mistério, contemplando a visita de Maria, sua prima Isabel, colocar mais alguns irmãos que já nos enviaram aí o seu pedido de oração. Nós temos aqui a Valdelice Luz, ela é lá do bairro Cervezão. Ela reza e pede pela saúde da família e também pela aposentadoria do Almir. Deus abençoe, Padre Jorge. Muito obrigado pelo carinho, Valdelice. Reza conosco. Vanilda Oliveira também pede oração pela família, em especial pela sua mãe. A Núbia Aline Pereira está rezando também pela sua mãe. A Neiva Nogueira reza pelos desempregados, para que Deus abra portas de empregos. Leonardo Meyer, ele pede e reza pela sua recuperação. Temos também a Nádia em agradecimento pela pequena Júlia que nasceu, né? E também pedindo a bênção pelo pai da Júlia, o Marcelo, e a mãe Cláudia. Deus abençoe essa família que recebe mais um membro, a pequena Júlia. Também o Gilberto Borges reza pela sua família. Esses nossos irmãos e essas intenções que trazemos no nosso coração, rezemos o segundo mistério da alegria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente agora as almas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso terceiro mistério da alegria, nós contemplamos esse grande mistério que nós iremos celebrar logo mais no Natal, que é o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Que possamos contemplar essa cena belíssima do nascimento do nosso Salvador, juntamente com Maria, com São José, dando todo apoio e assim rezar pelas nossas famílias, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos. Eu também quero convidar você, hoje é o nosso último dia da nossa campanha lá do Terra Nova, onde nós estamos recolhendo materiais de escola para as crianças. Você que se sente sensibilizado e queira ajudar, levando lá uma caixinha de lápis de cor, um caderno, né? Você pode entregar lá mesmo no nosso projeto ou mesmo aqui na TV Claré. Hoje é o último dia que estamos terminando essa campanha para montar os kits e dar. Nós atendemos 200 crianças lá no nosso projeto social claretiano Terra Nova, no bairro Terra Nova. Se você se sentir sensibilizado, quer ajudar, quer contribuir, ser solidário, nós estamos de casas abertas para acolher aí o material que você pode doar lá para o nosso projeto. Uma caneta, um lápis, um caderno, um papel pode modificar a vida de muitas pessoas. Nesse terceiro mistério da alegria, contemplando o nascimento do Salvador, nós queremos também colocar os nossos irmãos que enviam aí o seu pedido de oração e agradecimento e dizer também um agradecimento a você que participa e mais do que participar, reza conosco. Essa é a intenção do nosso programa, né? Assim como todo dia nós necessitamos do alimento para o nosso corpo, necessitamos da oração, da comunicação com Deus para a nossa alma, para a nossa vida. Você pode participar do nosso programa enviando o seu pedido de oração através do WhatsApp 994644958. Tem que deixar aí o seu nome também, né? Porque às vezes só aparece o seu, aliás, sempre aparece o número, então você tem que colocar o seu nome, de onde você é, ou então ligar aqui na redação da TV Claré, será bem atendido na nossa redação, no 2111 7000. Você pode ligar no 2111 7000 ou então mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp, ok? Temos aqui a Rose Brígida,
ela reza por todos, manda um abraço, bom dia. A Ivana Aguiar também dá um bom dia aqui, pede harmonia, saúde para todos da família. A Keila Bonfim também rezando pela sua família, pelo trabalho, pela saúde de todos os enfermos. Elizabeth Selim também, oração pela saúde de Lucimara Rosa Silva, e também ela pede oração por si. Deus abençoe você, Elizabeth, obrigado pela participação. Márcia Garcia pede intenção para que Deus acalme ela, dê serenidade. A mãe dela, que vai fazer uma prova daqui a pouco, às 9 horas, está perto, hein? Falta 50 minutinhos, 10 minutinhos. Que Nossa Senhora da Conceição a tranquilize, que o Senhor, então, tranquiliza a sua mãe, Márcia, dando saúde, serenidade e paz para fazer essa prova. Ela também reza pelos enfermos e pelos desempregados. Rafa e Dani, bom dia, peço pela união da família, pela saúde da Maria Rita, que passará às 9 horas também por uma cirurgia. E a Cristina Lima, oração por ela, pelo esposo, ela está desempregada há quase 3 anos e agora o esposo também ficou desempregado. Está muito a vida difícil, né? Os dramas da nossa vida, mas vamos rezar, colocar a nossa confiança, a nossa fé em Deus, para que Ele abra caminhos de empregos a esta família. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nosso quarto mistério da alegria, nós contemplamos Maria, que vai juntamente com São José ao templo fazer a apresentação do Senhor Jesus conforme as leis judaicas e também fazer a sua purificação. Não necessitaria Maria, mas ela realiza esse ato para ser solidária com toda a humanidade. Coloquemos mais alguns irmãos, e você que ligou agora a sua TV na TV Claré, no canal Claré, nós estamos rezando hoje os mistérios da alegria, porque hoje nós estamos em festa, toda a igreja, celebrando a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Aqui nós temos o Gilberto Borges, reza pela família, por todos aqueles que estão precisando de oração. Lucélia Quirino, preciso de um emprego urgente. Vamos rezar, Maria Lucélia, e também buscar um emprego, que você não desista tão facilmente, mas com Deus, com fé no coração, Deus costuma a dar a sua graça e a nossa tristeza, a nossa angústia se transforma em alegria e esperança. Também reza a Lucélia pela família. O César Rafael pede pela saúde da prima dele, a Priscila Bustamante. Vanilda Oliveira pede oração pela família, também pela mãe. A amiga Roseli Bindilate, agradeço a formatura do neto dela, o Davi, Deus abençoe. Ontem também foi a formatura da minha sobrinha do Padre Jorge, Deus abençoe. Aí a Isabela deve estar rezando junto com o tio, não é? E com o padrinho, Deus abençoe. Elizabeth Dalbu também pede oração por toda a família. José Eugênio Chagas reza pela família Almeida. A Débora Cardoso está rezando pela tia dela, a Roseli Prado. A Roseli não está bem, ela está lá na UTI, mas rezamos para a recuperação desses nossos irmãos. Também a Nivalda Castilieri Soliderá. Bom dia, Padre Jorge, peço oração por todos da minha família. A esses nossos irmãos rezemos esse quarto mistério, contemplando a alegria de Nossa Senhora ao levar Jesus ao templo para ser apresentado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso quinto e último mistério da alegria, nós contemplamos a alegria de Maria e de José ao encontrar Jesus no templo aos 12 anos, junto com os mestres da lei. Contemplamos assim a perda e o encontro do menino Jesus. Que possamos nesse momento rezar por todos os nossos adolescentes, pela nossa juventude, pelos nossos jovens, para que eles encontrem a paz, que eles realizem projetos que dignificam o ser humano em sua vida. Que possamos também rezar por todos aqueles que vivem nessa situação do vício, do álcool, do vício das drogas. Rezemos e sejamos solidários também com esses nossos irmãos em suas angústias, em suas tristezas. E queremos colocar também aos nossos irmãos aqui que nos enviam desde as nossas redes sociais o seu pedido de oração. A Geni Martins reza por toda a família, Josefa Aparecida, oração também pela família, por todos nós. A minha amiga Lourdes Dragoni, lá do bairro Assistência, ela dá o seu bom dia aqui. Deus abençoe você, Lourdes, Deus abençoe seu João, toda a sua família engajada aí na Capela São José. A Arminda Maluta, a oração hoje vai pela minha família e pela paz no mundo. Obrigado, Marlinda, pela tua participação. Maria Pedreiro, ela pede oração, que ela não está muito bem, da coluna, está com umas dores na coluna. Deus abençoe você, Maria. Nossa Senhora interceda por você, fazendo os tratamentos adequados, que você possa sentir alívio nas suas dores. A Dirce Campos também, ela reza pelo Rafael Campos, para que Deus abra uma porta de emprego ao Rafael. Meu amigo Haroldo, lá da comunidade Nossa Senhora do Rosário, pede pela saúde de toda a família dele. Meu amigo José Bicheiro também, rezo todos os dias o terço. Hoje rezei com o Padre Antônio, através da TV Aparecida, às 7 horas. Deus abençoe, José, obrigado pela participação. O bom é isso, é rezar, vamos rezar, não é? A Jaci Antunes,
Dá o seu alô aqui também. A Lu Cardoso, bom dia, padre. Peço pela minha família, em especial pelo Maico, meu afilhado, que faz aniversário hoje. Rezemos pelos nossos aniversariantes, que Deus abençoe também aí o seu afilhado, Maico, no dia que ele está completando aniversário. Muita luz, felicidade e paz. Mônica Gomes Bicudo, por toda a minha família, em especial a ela, deve ser isso, né? Deus abençoe você, Mônica, Deus abençoe a sua família, e também a Adelina Serri. Agradeço por todas as graças recebidas e reza também pela paz no mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Quero agradecer a você que rezou, está rezando conosco, e também convidá-la, a partir de hoje já pode fazer isso, convidá-la para o nosso sorteio da Bíblia Ave Maria, juntamente com os quadros de Nossa Senhora, feito à mão
pelo nosso artista Wagner Montaini. Você pode participar do sorteio no próximo dia 15, na outra sexta-feira, aqui no nosso programa às 8 horas, no Santo Rosário. E você liga aqui e deixa também o seu pedido para colocar o seu nome, seu telefone no sorteio, na caixinha de sorteio, na sexta-feira que vem, ok? E aí você, quem sabe, você não seja o grande ou a grande contemplada aqui, levando para casa esse brinde especial do tempo do Advento. Vamos agora fazer a nossa consagração a Deus através do Imaculado Coração de Maria, nesse dia em que a Igreja comemora a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos, liberai, dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E não se esqueça que logo mais às 15 horas nós temos a reprise desse Santo Terço. Você que não pôde rezar ele completo aqui de manhã, poderá rezar à tarde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, por intercessão de Maria na sua Imaculada Conceição, desça sobre você, sobre tua casa, sobre tua vida, sobre os teus negócios, sobre o teu momento de lazer, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.